se já não bastasse a crise política, a intervenção do SIS para a recuperação do computador de um adjunto demitido por João Galamba lançou novas questões nos últimos dias. Foi roubo? Não foi? Porque o SIS e não a PJ ou a PSP? Houve instrumentalização dos serviços e quem chamou afinal as secretas? Tantas dúvidas que foram levadas até ao Parlamento, mas à porta fechada. Já nós por cá pomos sempre todas as cartas na mesa e vamos levar o assunto à jogada da semana, na segunda parte do Fora do Baralho. Eu sou a Carla Jorge de Carvalho, faço de Joker. Quanto aos nossos ases, Susana Peralta, Luísa Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida, estão cá sempre. Vamos aos naipes e vamos começar por paus. João Marques de Almeida, paus para Santos Silva, isto porque o Presidente da Assembleia da República tem insistido na necessidade de sancionar os deputados mal comportados. João, parece-te errado? Olá, Carla. Olá. Eu não sei se é mal comportado ou se é por discordância política. Agora, o que me parece errado é o Presidente da Assembleia da República falar repetidas vezes e com aparente gozo no seu poder de castigar deputados e até de chamar a polícia. Diz que se quiser pode chamar a polícia. Vamos lá ver se um dia não chama o SIS também. Acho que esta atitude do Presidente da Assembleia da República fica muito mal a quem é o Presidente de um Parlamento numa democracia pluralista. E eu acho que há aqui um ponto que é muito importante o Presidente da Assembleia da República recordar-se. Ele tem todo o direito de discordar das posições políticas do Chega e, obviamente, que deve controlar abusos, mas abusos que sejam abusos claros, não só do Chega, como de qualquer deputado. Agora, o Presidente da Assembleia da República tem que se lembrar sempre e a todo momento que os deputados do Chega valem tanto como os deputados de qualquer outra bancada. Representam portugueses que votam. E na democracia portuguesa não há portugueses de segunda nem portugueses de primeira. Todos os eleitores portugueses têm o mesmo valor. Por isso, todos os deputados têm o mesmo valor perante as regras da democracia. E é assim que o Presidente da Assembleia da República deve respeitá-los e não passar a imagem que é que ele está a passar e faz um esforço para isso, de que prossegue uma das bancadas por razões políticas. Isso não pode ser, não é o papel do Presidente da Assembleia da República. Mesmo que os deputados tenham tido aquele comportamento durante o Exatamente, discurso de Lula da Silva. É verdade, mas também nós já nos lembramos de outras bancadas que usaram cartazes e mostraram cartazes noutros momentos, em discursos, não no dia 25 de Abril, mas noutros discursos. Também convém não exagerar. E não gritaram, não estavam aos gritos. E não chamavam um ladrão a uma sim, dignidade externa. E nós sabemos que o Presidente da Assembleia da República gosta bastante de exagerar o radicalismo do Chega, ou pelo menos de usar o Chega para os seus próprios objetivos políticos. Portanto, eu acho que ele tem que ter cuidado com esta linguagem do proibir. Está sempre a falar disso, aliás. Se o regulamento da Assembleia da República exige punições por determinados comportamentos, é fazer as punições e mais nada. Faz as punições e ponto final. Não é preciso estar sempre a fazer propaganda política de que está na Assembleia da República. Basicamente, a imagem que ele gosta de dar é que está na Assembleia da República para punir e tomar conta de um bando de mal educados e de mal comportados. Acontece que esse bando de mal educados e de mal comportados, e obviamente que eu acho que eles devem se comportar de acordo com certas regras, mas são eleitos pelos portugueses, e mais uma vez volto a dizer, não há eleitores em Portugal de primeira e de segunda. E eu relembro ao Presidente da Assembleia da República uma palavra de um antigo líder do PS, que muita gente do PS já esqueceu, Mário Soares, quando era Presidente da República, numa altura em que era o PSD que tinha maioria absoluta, e Mário Soares disse num dia uma afirmação que ficou para a história: maioria absoluta não significa poder absoluto. E convém que Augusto Santos Silva e que muitos dos seus colegas do Partido Socialista se relembrem disso e percebam que maioria absoluta não significa poder absoluto. Ainda assim, Luís, queres se me trunfar? Já lá vamos. Luís quer também dizer alguma coisa?
Quero semi-trunfar, eu digo semi-trunfar porque eu estou bastante de acordo com o que o João disse sobre Augusto Santos Silva. Acho de facto que ele se está a aproveitar e que está a tentar obter dividendos políticos deste conflito permanente com o Chega. Portanto, nesse aspecto eu estou de acordo com o João. Agora, eu queria aqui chamar a atenção para o outro lado. É que de facto lidar com deputados como os do Chega é difícil e a ideia de não reagir também muitas vezes pode não funcionar, porque geralmente o que acontece com deputados adolescentes ou infantis é que depois, ou que se comportam como adolescentes ou crianças, é que depois começam a escalar, porque o objetivo é chamar a atenção e se ninguém lhes liga começam a fazer cada vez mais barulho. Portanto, quer dizer, nós tivemos esta situação por exemplo, com a visita do Lula da Silva. Se aquilo tivesse sido ignorado, se as televisões não os tivessem mostrado e não estivessem constantemente a mostrar os cartazes, a bem dizer, se fizesse aquilo que eu acho que devia ter sido feito, se calhar o que aconteceria é que numa próxima vez eles iam para lá com tambores e batiam os tambores. Quer dizer, há aqui este problema da escalada. Eu lembro que na Assembleia Regional da Madeira também já tiveram problemas semelhantes com um deputado, que é o José Manuel Coelho. Quer dizer, isto chegou ao ponto de, a determinada altura, quando já ninguém lhe ligava, ele foi para lá despir-se e foi expulso porque estava quase na Assembleia Regional da Madeira. Espero que os deputados não cheguem a esse ponto. Não se despir em direto na Assembleia da República. Mas é isso que eu queria chamar a atenção para isso, é que nós estamos aqui todos, não há boas soluções para isto, não é? Porque eles de facto são representantes do povo, eles não podem deixar de ser, não lhes pode ser vedado o acesso à Assembleia da República, claro que podem, poderão ser expulsos de uma ou outra ação, mas como regra isso não pode acontecer. Mas depois se começam a escalar porque ninguém desliga, também não... Pode ter outros efeitos. Jorge, rapidamente. Muito rapidamente, eu só quero dizer duas coisas. Em primeiro lugar, infelizmente, para Augusto Santos Silva, o guru dele no PS é José Sócrates e não é Mário Soares. Agora, mais a sério, eu acho que a ideia de um Presidente da República invocar a polícia como potencial solução para lidar com deputados, acho absolutamente uma linha vermelha. O Presidente da Assembleia da República, Jorge. Perdão, exatamente, o Presidente da Assembleia da República. Mas foi o que aconteceu na Madeira. Na Assembleia Regional da Madeira. E está previsto no regulamento. Pois, mas quer dizer, a polícia para invocar, quer dizer, a não ser que estejamos, na minha opinião pelo menos, a não ser que estejamos, quer dizer, frente a um lunático tipo José Manuel Coelho, eu lembro-me bem quando ele ficou de cuecas na Assembleia Regional, ou então perante, quer dizer, violência física ou ameaças disso, quer dizer, a polícia deve ser completamente arredada do Parlamento sob pena de impor, quer dizer, uma autocensura aos deputados que não é desejável. Aliás, esse aviso já deputado. denota uma falta de autoridade de Santos Silva. Quando uma pessoa tem necessidade de dizer que tem o poder de chamar a polícia, é porque já está a perder a autoridade. Portanto, ele está a ser vítima do comportamento que está a adotar, que é desce do seu lugar de Presidente da Assembleia da República para um lugar de luta aberta com uma bancada parlamentar. Com uma bancada. E por isso os paus para o Presidente da Assembleia da República. Vamos avançar e, Jorge Fernandes, continuamos aqui nos naipes negros. Espadas queres atribuir à Universidade de Coimbra, em concreto direitinhas ao reitor Amílcar Falcão. Ele confirmou já que despediu o diretor do Centro de Estudos Russos porque foi acusado de promover propaganda pró-Putin. Parece a linguagem dos pés. Porquê espadas? Estás mesmo descontente com esta decisão? Parece-me absolutamente evidente, nenhum liberal a sério, e aqui citando a outra senhora, liberal não é conservador, nenhum liberal a sério pode achar que isto é uma situação normal em Portugal e uma democracia ocidental. Normal é na Rússia ou nas ditaduras sanguinárias em que não pode haver dissenso em público, em que as pessoas não podem ter a sua opinião independentemente daquilo que nós achamos dela. Eu acho que isto é um atentado gravíssimo à liberdade de expressão. Eu acho que as posições do senhor, que era o presidente, o diretor do Centro de Estudos Russo, supostamente o representante em Portugal da Fundação Russikmir, eu penso que estou a dizer isto mais ou menos bem, as posições dele são absolutamente abjetas, quer dizer, não há nenhum tipo de... não há defesa possível perante alguém que defende a ditadura sanguinária de Putin, ou a invasão da Ucrânia, ou qualquer ideia de que a Ucrânia pertence à Rússia por uma história quase divina. No entanto,
Portugal não é a Rússia, felizmente. Aqui temos a liberdade de dizermos o que queremos sem estarmos sujeitos a delitos de opinião. Infelizmente, o reitor da Universidade de Coimbra cedeu às pressões do ar do tempo e não soube estar à altura dos pergaminhos do que deve ser uma universidade. A universidade não deve ser um espaço de proteção das ideias, não deve ser um espaço onde estamos. Hoje em dia há um bocadinho a ideia, até nos Estados Unidos, de algumas universidades como um safe haven, portanto, lugares onde as pessoas estão protegidas de ideias sobre as quais não concordam. É precisamente o contrário. A universidade é um espaço de liberdade onde todas as ideias podem ser discutidas sem medos de retaliação. E se o senhor gosta de fazer propaganda pró-Putin, ele pode fazer essa propaganda. E, portanto, nós vivemos numa sociedade liberal. E acho que o reitor da Universidade de Coimbra está pessimamente, e nós, felizmente, temos que ter o direito de dizer aquilo que queremos, mesmo quando isso claramente não nos agrada, como é o caso, obviamente, nesta situação em que acho que o senhor disse profundamente negativo. Mas não devia ser afastado da universidade. Vamos atribuir agora copas. É a Susana Peralta que traz aqui este naipe. A Bitola Ibérica vai manter-se mesmo para a rede de alta velocidade. Esta ideia, proteger a CP da concorrência estrangeira, agrada-te? Não me agrada. Eu devo dizer que eu de comboios percebo muito pouco, a não ser na perspectiva do utilizador, atenção, da consumidora. Mas, e sei que até há especialistas que dizem que a bitola ibérica versus bitola europeia não é uma questão assim tão importante. Eu não vou entrar por aí, vou entrar por aquilo que são pelos factos, não é? E os factos são os seguintes. Em primeiro lugar, havia compromissos do governo português, designadamente com Espanha, para ligar a nossa rede TGV à rede espanhola com a bitola europeia, porque Espanha, ou seja, a bitola ibérica chama-se ibérica, porque foi uma opção do general Franco, e ao qual depois Portugal seguiu, e eu julgo que isso, enfim, nos anos em que foi construído o caminho de ferro faria todo o sentido, como é óbvio, nem sequer se colocava a questão da concorrência ou da integração com as redes europeias, isso não vamos agora discutir. O que é um facto é que Espanha já tem a sua rede TGV, ou uma parte pelo menos da sua rede TGV, na famosa bitola europeia. Estamos a falar, acho, de 20 centímetros de diferença da distância entre os carris. Isso permite, obviamente, uma integração com a rede TGV do resto da Europa e o que a mim me parece mais extraordinário é que os membros do governo digam claramente que estão a fazer esta escolha para proteger a CP da concorrência, sabendo que isto é em detrimento dos utilizadores potenciais dos comboios em Portugal, que já somos extremamente maltratados, muito maltratados, quando comparados com os restantes viajantes do resto da Europa e até hoje em dia de Espanha. Espanha tinha um grande atraso relativamente ao investimento na ferrovia, que nos últimos 15 anos ultrapassou. Portanto, Espanha investiu tanto na ferrovia que é neste momento o país europeu com mais quilómetros lineares de comboios de alta velocidade, não estamos a falar de densidade em relação ao território, nada disso, ultrapassou a França e a Alemanha, etc. Quer dizer, Portugal continua a estar aqui, no fundo nós somos um perfeito enclave do ponto de vista ferroviário, é um desastre, nem sequer conseguimos chegar a Madrid. Em Portugal as ligações são péssimas, a não ser naquela espinha que vai de Braga a Faro, e enfim, mesmo aí com problemas, e o governo toma uma decisão destas, quer dizer, com tanto bom argumento para fazer outra coisa, ou para defender esta decisão com base nestes argumentos, não, diz que é para proteger a CP. Eu acho que isto devia gerar um escândalo nacional, num tempo em que as alterações climáticas estão aqui, que nós sabíamos que devíamos estar a investir na ferrovia de maneira muito mais consequente e, obviamente, integrada com o resto da Europa, porque é isso que nos interessa, não é? Nós não queremos andar aqui só às voltas neste cantinho do fim do mundo. E por isso estão justificadas as tuas copas. Luísa Guiar Correria, ficaste para o fim. Tens ouros, vais dar ouros ao Tribunal Constitucional e ao proxenetismo, salvo seja. Luís, explica-te lá. Isto dito assim. Arrisco-me a ser cancelado. Isto tem a ver com uma decisão do Tribunal Constitucional que, portanto, numa sequência de recursos, decidiu que a atual lei que condena, portanto, considera crime o proxenetismo, mesmo quando não é feito sob coação, que é inconstitucional. Portanto, basicamente, o argumento é, portanto, proxenetismo, estamos a falar das pessoas que beneficiam economicamente da prostituição, portanto, e não da mulher, da prostituta diretamente. Aqui vou falar dos prostitutos, das prostitutas e vou esquecer os homens, está bem? Nós sabemos que 90% ou mais desta atividade envolve mulheres.
Eu não sou nem a favor nem contra. Portanto, eu percebo perfeitamente que há argumentos a favor da prostituição, a favor da legalização da prostituição, como também percebo que há muitos argumentos contra a prostituição, nomeadamente o facto de haver grande tráfico de mulheres associado a isso, mesmo quando ela é legal. E, portanto, eu não estou a tomar posição sobre isso. Mas, de facto, a atual lei, a lei que nós temos neste momento, é uma espécie de... não é carne nem peixe, porque... ao mesmo tempo que a prostituição não é condenada e, portanto, não é crime uma mulher prostituir-se, não é crime um homem ser cliente de uma prostituta, depois as atividades à sua volta, a sua exploração económica é ilegal. Isso gera situações que me parecem perfeitamente absurdas. Quer dizer, uma prostituta que queira ter eventualmente o apoio de algum homem, até para se proteger de clientes e para garantir que os clientes não abusam dela e que não saem sem pagar e por aí fora, não o pode fazer. Portanto, porquê? Porque depois esse homem será um proxeneta que é ilegal de acordo com a lei que nós temos em vigor. E portanto, isto gera aqui uma terra de ninguém que não faz sentido. E nós somos muito férteis nisso, aliás. Agora até me lembrei que isto até é quase um paralelo com a atual lei ou com as alterações que eu queria fazer com o tabaco, que é, decidam se o tabaco é legal ou é ilegal. Mas se é ilegal, as pessoas têm o direito de... Aqui, se a prostituição é legal... Se é legal, então as prostitutas têm o direito de se organizarem como quiserem e pode ser na forma de atividade em que há alguém acima delas que organiza e que faz a gestão económica da atividade. Portanto, sim, ou é legal ou é ilegal. Portanto, os meus ouros decidam-se. E, portanto, os meus ouros são para o Tribunal Constitucional porque acho que esta decisão nos vai obrigar a pensar e a tomar uma decisão. Eu queria só dizer que o paralelismo com o tabaco, na verdade, eu não concordo totalmente, porque o tabaco, apesar de tudo, gera consequências negativas para quem está ao meu lado, se eu estiver a fumar, e se eu me prostituir ou estiver a consumir serviços de sexo pagando a outra pessoa, não estou a atrapalhar a vida de ninguém. E isso eu acho que é crítico. Há aqui o lado do tráfico de mulheres. Não, ao lado do tráfico, eu estou de acordo. Estou de acordo, Luís. Vamos ter de guardar esses naipes e esses trunfos para outra ocasião. Para já, os naipes estão distribuídos, mas não esgotámos todos os trunfos. Temos ainda uma jogada da semana para fazer. E, ó, que jogada! Mete um computador, mete espiões e mete segredos de Estado. O SIS foi chamado a recolher o computador do ex-adjunto de João Galamba. Este é o facto. A partir daí são mais as dúvidas do que as certezas. Quem chamou e porquê o Serviço de Informações de Segurança? Será que está a haver uma instrumentalização do SIS? Passa por aqui a jogada da semana, Susana, com dados novos a cada momento. Ontem o diretor do SIS foi ao Parlamento assumir a responsabilidade na decisão de recolher o computador, mas isso vai contra aquilo que há 3 dias disse o Conselho de Fiscalização. Isto quer dizer que as peças do puzzle não encaixam? Não, as peças deste puzzle não encaixam e a principal peça que falta nesta história toda é saber porque é que o SIS interveio, não é? Porque parece que estão todos de acordo, exceto o governo, mas os membros do governo, mas que não há crime, ou não havia um crime de furto, até o diretor-geral do SIS disse isso, não é? Se houvesse, o SIS não podia intervir, e obviamente isso já contraria o governo, mas depois resta a pergunta, então porquê é que interveio, não é? Porque esta história de proteger a informação e não sei o quê, quer dizer, sabendo nós que essa informação de todo o modo Frederico Pinheiro conhecia, porque aquele era o seu computador de trabalho há vários anos, é uma história muito mal contada. Por outro lado, há aqui uma parte também ainda que nós ainda não percebemos, portanto, não sabemos se a ordem foi dada pelo diretor-geral do SIS ou pela secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, mas depois também há esta história de saber se foi ou não foi a chefe de gabinete que contactou diretamente com o diretor-geral do SIS e que ainda não ficou clara. Eu escrevi sobre esta história hoje no Público e de facto estive a ouvir o Jorge Bacelar Gouveia e ele dizia claramente, eu ouvi vários constitucionalistas e também ouvi a Teresa Violante aqui na Rádio Observador, e ele dizia claramente que não pode nenhum membro do gabinete ministerial, nem sequer os próprios ministros podem entrar em contacto direto com o SIS. E aqui aquilo que surge, bem, enfim, até agora nós achávamos que tinha sido a chefe de gabinete, mas agora nestas novas notícias com a audição parlamentar de ontem, vem a história de ter passado via gabinete da presidência do Conselho de Ministros, o que obviamente já envolve
enfim, ora, a presidência do Conselho de Ministros, não estou bem a ver quem é que tem responsabilidade por aquilo, mas que no fundo é exatamente o responsável disto tudo, porque o SIS está sob a tutela do Primeiro-Ministro e o Primeiro-Ministro até agora tem andado alegremente a sacudir a água do capote, que é aliás uma das suas especialidades, e portanto esta história está tão mal contada que, desculpa, diz Jorge, mas eu estou assustada, ou seja, eu não quero histórias mal contadas à volta do SIS, é só isso. Só quero dar um detalhe, a ministra da Presidência é a Mariana Vieira da Silva e, curiosamente, como António Costa... Eu sei, estava a ser irónico. Mas como António Costa estava fora, portanto, naquele fim de semana em que tudo isto ocorreu, ela é que estava a ser a primeira-ministra em exercício, digamos assim. Portanto, se alguém terá passado por ela... Terá passado por ela, certamente... O Galamba telefonou ao Primeiro-Ministro. Que alegadamente não atendeu, não é? E que não ligou de volta. Estamos nesse... Alegadamente. Luís, sendo que tu até vais mais longe neste raciocínio, aliás, um pouco como a Susana dizia, será que houve roubo ou não houve roubo do computador? Isto é de facto muito interessante, não é? Porque nós aqui estamos numa situação mesmo engraçada e da qual o Frederico Pinheiro vai beneficiar, penso eu. Aliás, os meus ouros originais eram para ele, depois é que, como isto passou para tema da semana, acabou por ter mudado de naipe. Porque estamos mesmo na situação que a Susana descreveu, que é, se foi um roubo, o SIS não podia ter atuado, e, portanto, agora a justifica... Ou seja, porque não pode atuar como polícia, teria de ser a PSP ou a Polícia Judiciária, agora não sei, mas uma dessas polícias. E, portanto, a justificação para o SIS atuar e, assim, salvar a pele dos serviços de informação e também dos ministros e, eventualmente, até do Primeiro-Ministro ou do Gabinete do Primeiro-Ministro que o terão contactado, então não pode ter havido crime. E, para não ter havido crime, tem de dizer que não havia sequer indícios de haver roubo. Ora... Claro que depois aqui entramos na situação absurda, mas então se não havia indícios de haver roubo, qual é que era o problema? Então porquê é que era necessário tanto frenesim? Mas então, a partir do momento em que temos os serviços secretos de Portugal, incluindo o seu diretor de serviços, é que já não é só aquele Conselho Consultivo, nós já temos uma entrevista de um diretor do SIS, a dizer que não há o mais pequeno indício de roubo ou de crime, então está a ilibar Frederico Pinheiro. E o Frederico Pinheiro, sendo inocente, foi vítima de uma calúnia tremenda. Quer dizer, quantas pessoas neste país é que viram um ministro a dizer que ele que é um ladrão? A acusar alguém de ser um ladrão, de roubar. Ter um primeiro-ministro a confirmar as acusações de que houve um roubo. Haver acusações, aqui acho que o Galamba já não falou nisso, mas portanto estão na praça da pública de ter agredido assessoras e chefes de gabinete do ministro que estiveram a refugiar na casa de banho. Quer dizer, se não há o mínimo indício de que ele tenha praticado um crime, então não há o mínimo indício de que isto tudo seja verdade. E já agora o homem não estava demitido, o despacho de exoneração chegou na quarta-feira. Mas com data da altura. Tem data. Ok, desculpa. Não, é um nível de. Pois agora não sei como é que se faz esta coisa. Pois eu também não percebo. Mas agora é para o jurista. Pois é verdade. Mas isto é um nível de difamação tal. Quer dizer que. Eu não sei, mas quer dizer. O que é que acontece se uma pessoa disser isto tudo de alguém? De um político? Quer dizer, nós já tivemos políticos a processar cidadãos por difamação. O próprio Costa. Cidadãos a ser condenados. E cidadãos a ser condenados por isso. Aliás, temos o António o Costa contra Costa, exatamente. Temos exatamente o António Costa a processar Carlos Costa por difamação. A difamação que o Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, terá cometido é muito menos grave do que acusar alguém de roubo e de um computador com segredos de Estado. Eu estou curioso em saber como é que isto se vai desenvolver. Pois é, João. Não haverá dúvida já de que houve uma tentação do Estado extravasar as competências do SIS? O Estado, no caso, o Governo. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Não é o Estado, é o Governo. Isto é tudo uma história muito complicada. E é uma história muito complicada e é uma história má. É complicado primeiro, como já disseram, como disse a Susana ou o Luís, não é nada claro quem é que tomou a decisão para a intervenção do SIS. Se foi uma iniciativa do próprio SIS,
E se é esse caso, é uma coisa extraordinária, porque, quer dizer, porque o SIS ou quem coordena o SIS toma decisões sem o poder político que tutela ter conhecimento dessas decisões, o que é uma coisa verdadeiramente extraordinária, quer dizer, num regime democrático isso não pode acontecer, ou se foi o governo que decidiu chamar o SIS através da chefe de gabinete do ministro Galamba ou através da presença do Conselho de Ministros. Mas em qualquer dos casos, vamos lá ver, os serviços de informação, o governo não pode usar os serviços de informação para uma questão desta natureza. E esse é o meu segundo ponto. O que acontece? Um adjunto não tem personagem política autónoma. Um adjunto é a continuação do ministro, trabalha no gabinete do ministro. Aquilo foi, por todos os efeitos, uma questão que aconteceu dentro do gabinete. Ora, não passa pela cabeça de ninguém. Só em Portugal este governo é uma coisa absolutamente extraordinária que se utiliza os serviços de informação para resolver uma zanga, uma discussão, um conflito dentro de um gabinete de um ministro. Isto é uma coisa impensável. Quer dizer, isto é trataram aquele adjunto do ministro como se fosse uma ameaça à segurança nacional. Estamos a ver uma pessoa que trabalhava como ministro, de repente, de um momento para o outro, pôde trabalhar como ministro durante meses. Trabalhou com o antecessor, com o outro ministro, durante anos. E, de repente, transformou-se numa ameaça à segurança nacional, em que foi preciso ir buscar os serviços de segurança para controlar o seu comportamento. Isto é uma coisa de loucos. Isto é uma loucura. Mas depois há uma loucura grave. As loucuras, em princípio, são graves, embora algumas são saudáveis e com graça. Esta não tem graça nenhuma, não é saudável e é muito grave. É muito grave porque uma democracia, quando começa a utilizar os serviços de segurança desta maneira ligeira, todos os cidadãos têm que começar a ficar muito preocupados. Porque quem utiliza os serviços de informação desta maneira, e isto veio a público, como é que nós sabemos que os serviços de informação não são utilizados de outras maneiras? O papel dos serviços de informação não é resolver conflitos políticos dentro do país. É garantir a segurança nacional e ameaças à segurança nacional. Como isso tudo fica em causa. Como é que nós temos a certeza absoluta que os serviços de informação não são utilizados para arranjar informação sobre adversários políticos? Sobre quem discorda do governo. Não fazemos a mínima ideia. Se calhar para ministros controlarem uns aos outros. Ou para andarem a controlar o que fazem os seus adjuntos, visto que eles aparentemente não os controlam. Quer dizer, depois disto, é legítimo levantar todo o tipo de questões, algumas que até possam parecer absurdas. E porquê é que é legítimo levantar questões absurdas? Porque este comportamento é completamente absurdo. Isto é tudo absurdo. Portanto, quer dizer, ficamos todos... Este governo obriga-nos a esgotar o vocabulário da língua portuguesa. Chega a uma altura, já não há palavras para poder descrever, as loucuras que este governo comete. Eu posso só acrescentar uma coisa. É que a Teresa Violante aqui na Rádio Observador, o que ela explicou foi que o tipo de ações, do tipo de atividades que o SIS pode levar a cabo estão tipificadas na lei e que tudo aquilo que não está lá é ilegal. Portanto, ela diz que em Portugal há até uma concepção, peço desculpa, um desenho deste tipo de serviços que é bastante cuidadoso, precisamente porque nós vimos uma história de uma polícia política, como é óbvio, não é? Nós não estamos ao nível de outras democracias europeias que são democráticas há muito mais tempo, apesar da nossa democracia já ter quase 50 anos. E aparentemente o ato de ir recuperar um objeto é um ato policial e, portanto, o serviço o SIS não tem nunca poderia ter essa incumbência. Portanto, isto é inacreditável. E depois é esta história de haver um cidadão que até está no pleno uso dos seus direitos de cidadania, dos seus direitos, liberdades e garantias e que está em casa às 11 da noite e que lhe telefonam a gente e que depois tem que ligar para um sítio onde a password é o concelho do seu município onde nasceu, mas porque é que o SIS há de saber onde é que eu nasci? E depois vai ao meio da rua. Portanto, isto é assustador, eu acho mesmo. O que é que se chama um comportamento em que um serviço de segurança de informações substitui a polícia? Eu chamei-lhe pidesco hoje. Exatamente. Foi assim que eu lhe chamei. É próprio de uma ditadura. Nas ditaduras é que os serviços de segurança substituem a polícia. Mas, lamento dizê-lo. E democracias isso não quer dizer, e a dúvida é um problema. Portanto, tem que nos explicar isto.
Acho que basicamente a principal linha de defesa do SIS é dizer que atuaram como estafetas, como prestaram serviço de estafeta, como disse hoje A Helena Matos. Jorge, junta-te à discussão. Isto é de facto não distinguir o que é o segredo do Estado do segredo do governo? A fronteira tem que ser mais clara. E o segredo do partido, para além disso, eu acho que estamos perante. Eu concordo com tudo o que foi dito até agora. Aliás, roubaram-me algumas deixas. Isto ficar para o último nunca é bonito. A Joker substituta, pede desculpa. Não faz mal. Não, eu concordo com tudo, absolutamente tudo o que foi dito pelos meus três camaradas. E acho que isto provavelmente é o momento. Isto pode parecer um exagero, mas é o momento mais delicado da política e da democracia portuguesa desde o 25 de Abril, de facto, desde a consolidação da democracia, que não víamos um atentado tão evidente às liberdades e garantias dos cidadãos, em geral, porque, como disse o João, a partir disto é legítimo pensarmos tudo. Isto é um caso Nixon-Watergate de 1975, exatamente a mesma coisa. O governo está completamente em roda livre, o governo está em roda livre, e pior do que isso, há as instituições que deveriam supervisionar a ação do governo e do SIS estão também elas próprias em contradição uma com a outra. Tivemos informações divergentes, portanto, não temos garantias sequer de quem controla este tipo de mecanismos e de instituições que nos esteja de facto a controlar para garantir que aquilo está a funcionar como deve ser. E quer dizer, a partir daqui, eu não sei, muito honestamente, eu não sei, quer dizer, eu não sei o que é que Marcelo Rebelo de Sousa está à espera. Quer dizer, voltando à história, não é só das eleições, isto é um ponto de degradação institucional tal, a utilização de serviços secretos para resolver um problema de um adjunto do ministro, a calúnia total, quer dizer, que tipo de consequências é que isto pode ter para a vida futura de Frederico Pinheiro, do ponto de vista do emprego? Quer dizer, ele pode viver com um anátema destes, não estou a dizer para a vida inteira, mas pelo menos nos próximos anos. Quer dizer, ter um primeiro-ministro em prime time a chamar-lhe ladrão e roubo e situação deplorável, e tudo isto é demasiado grave, e eu, infelizmente, vejo a oposição muito calada, especialmente a oposição de esquerda, que está sempre preocupada com as liberdades de Abril e com o regresso da PIDE, e agora está tudo calado. É evidente que António Costa beneficia um bocadinho nesta situação, que é o seguinte: esta situação não é, quer dizer, para o eleitor médio... Jorge, o PCP está habituado a defender regimes que fazem isto e que faziam claro, quer dizer, mas diariamente. O que é que o PCP vai dizer? Não pode dizer isto e defender o Stalin. Claro, mas isso, pronto, enfim, isso eu admito que sim. Mas quer dizer, mas eu acho que António Costa, apesar de tudo, tem beneficiar aqui de uma coisa, que é, esta história não é uma história linear e que seja facilmente apreendida em 2 minutos de televisão por qualquer eleitor. Isto exige entre SIS, CIRP, Conselho de Fiscalização, há uma arquitetura que não conhecemos. Apesar de tudo, exige um nível de atenção à política, às instituições, nós próprios que seguimos isto com muito detalhe, às vezes temos que voltar atrás, rebobinar um bocadinho para perceber exatamente quem é que disse o quê em cada momento. Só esta semana tivemos pelo menos 3 versões contraditórias sobre o mesmo evento. E, portanto, eu penso que António Costa, obviamente, está a beneficiar com isso, quer dizer, porque eu penso que para o eleitor médio poderá não estar a ser evidente o quão grave toda esta situação é. Infelizmente é isto que temos, e o Presidente da República decidiu não atuar. Atuará no momento certo, creio. O Governo está a prazo, mas, enfim, não me parece sinceramente que isto seja um momento que dignifica a democracia portuguesa. O Jorge coloca aqui a questão ao nível de Marcelo Rebelo de Sousa, mas a verdade é que o circuito já deu a volta e já precisamos outra vez de ouvir o Primeiro-Ministro João Galamba sobre a versão inicial, que foi já desmentida uma série de vezes. Mas repara, mesmo que o Primeiro-Ministro estivesse intimamente convencido que havia roubo,
O que obviamente não desculpa que ele vá para o prime time acusar uma pessoa de roubo, como é óbvio, mas ele não podia, aparentemente, enfim, de acordo com todos os especialistas e com o próprio Conselho de Fiscalização do SIS e com o próprio Diretor-Geral do SIS, o SIS não é acionável em caso de roubo. Então o Primeiro-Ministro tem a tutela de um serviço tão crítico do ponto de vista da garantia dos nossos direitos, liberdades e garantias e não sabe que esse serviço não serve para resolver casos de roubo. É gravíssimo, quer dizer, é preciso pelo menos um refreshment. O Primeiro-Ministro tem que fazer um cursinho daqueles... Eu faço um cursinho online por causa da ética na investigação e não sei o quê, periodicamente, para depois poder submeter pedidos de aprovação para os meus projetos de investigação. Talvez o Primeiro-Ministro deva fazer uma coisa dessas todos os 6 meses para relembrar alguns conceitos essenciais. Tenho dúvidas que passasse, Susana. Sobre os quais ele tem... Pois, cuja tutela ele tem. Pá, isto é gravíssimo, não é? Ele acha mesmo que o SIS serve para roubos, então alguém tem que lhe lembrar para que é que serve o SIS ou então tirar-lhe o SIS das mãos. Porque, Luís, o SIS está sob a dependência direta do Primeiro-Ministro. O António Costa vai conseguir estar muito tempo sem falar sobre isto? Bem, ele vai ter de falar, evidentemente, não é? Portanto, pode não ser agora, mas se isto continuar a crescer, vai ter de falar. Mas isto foi mais... Acho que aqui vale a pena, mais uma vez, salientar o cuidado que João Galamba teve em encalacrar e em se proteger, portanto, em encalacrar outros ministros e em se proteger. Já naquela primeira entrevista que deu, quando ele diz, àquela altura em que ele diz que tem todas as condições para continuar no cargo, estava obviamente a diminuir margem de manobra a António Costa para o demitir. Mas ele também se protegeu mais uma vez, porque ele, quando ele nos diz que chamou o SIS, ele disse que ligou ao Primeiro-Ministro, que não o atendeu, depois que falou com a Ministra da Justiça, portanto, ele envolve os outros membros do Governo. E, portanto, João Galamba, nesse aspecto, penso que é uma pessoa que não é um grande jogador de equipa, pelo contrário, pretende comprometer o resto da equipa para o proteger a ele. Mas pronto, e claro Luís, que ele não é um grande jogador, ponto final. Pronto, sim. Para ele próprio que sobreviver a isto politicamente não é fácil. Vai para a semana a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos ver se sobrevive. Mas, de qualquer forma, aquilo que eu queria chamar a atenção é isso. É a forma como ele convoca os outros membros do Governo para se proteger e ter ali uma espécie de escudo. E, de facto, da forma como ele pôs as coisas, se António Costa quiser tirar consequências políticas, se calhar vai ter de ir também à Ministra da Justiça, não é? Jorge, queres dar uma última nota? Não, concordo perfeitamente. Sim. Acho que o Luís fez uma observação muito pertinente. De facto, o Galamba, quer dizer, ao envolver uma série de gente nisto, quer dizer, foi inteligente e conseguiu proteger-se a si próprio e garantir... Ao envolver e ao dizer que envolveu. Sim, exatamente. Mas só um ponto em relação ao Galamba. O Galamba só existe neste momento por causa do António Costa. É preciso não lembrar. Portanto, tudo o que o Galamba faz é porque o António Costa o está a manter no governo. O Galamba só tem essência política porque o Costa, é por causa do António Costa. Não é por mais ninguém. João Galamba. O António Costa mas ele podia ter sido mais claro depois na demissão, não é? Quer dizer, ninguém o pode obrigar a ficar no governo contra a sua vontade. Vamos ver, João Galamba vai estar na Comissão Parlamentar de Inquérito da próxima semana. Tudo o que o Galamba fizer, excluindo a sua vida privada, tudo o que ele fizer politicamente, eu atribuo ao Primeiro-Ministro. Aqui fica esta frase no final do Fora do Baralho. Já não temos mais tempo, mas também não é segredo para ninguém. Estamos de regresso para a semana à mesma hora com os ases Susana Peralta, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e Luísa Aguiar Conraria e com a Joaquer Vanessa Cruz. Entretanto, deixamos a pergunta. O SIS agiu para garantir a segurança do Estado? Se costuma escutar o Fora do Baralho na aplicação do Spotify, pode responder na aplicação e continuar a ouvir-nos todas as sextas-feiras ao meio-dia.